Olá, meu nome é Cauana Constâncio, eu curso o 4º ano de Design Gráfico da UEL e vou apresentar nesse vídeo um pouco sobre o meu artigo desse ano do EAIC. O nome do artigo é O Design Thinking e o Design de Informação na Otimização do Processo de Aprendizado em um Microcosmo do Museu Histórico de Londrina. Os autores sou eu e a minha orientadora Ana Paula Perfito Demarque, e a instituição de apoio, que me deu a bolsa é a Fundação Araucária. Começando pela introdução e o que nos levou a fazer essa pesquisa, ela é baseada em 2 pilares: os processos do Design Thinking e o Design de Informação e de Exposições, que é uma sub-área do design gráfico crescente e que a gente se baseia nesses conhecimentos ainda recentes, para praticá-los nessa pesquisa, junto ao processo do Design Thinking, e para chegar à solução do problema encontrado no nosso objeto de pesquisa, que é a Casa Central de Davi de Cash, que se localiza dentro do Museu Histórico de Londrina. Quanto ao problema a ser solucionado, analisando tanto o ambiente quanto as pessoas que frequentam esse ambiente, ou seja, o público-alvo da nossa pesquisa e desse problema, que são crianças, em sua maioria, das escolas particulares e estaduais de Londrina, a comunicação visual, não só nesse microcosmo, mas partindo dele, ela não está conseguindo ser eficaz o suficiente para criar um espaço de aprendizado. E de acordo com a nova museologia, o museu se inclui nas instituições que podem servir como um espaço de aprendizado, assim como a escola, porque neles estão expostos pedaços da história que muitas vezes uma criança, por exemplo, não viveu, mas que ela vai aprender e vai vivenciar de outras formas na atualidade. Pensando o museu como um local de aprendizado, a gente pode justificar a importância dessa pesquisa, tornando primeiramente esse microcosmo, partindo dele, na Casa Central Davi de Cash, e tornando esse ambiente um local de aprendizado, as crianças vão sair com uma mensagem diferente dessa visitação. Além de entender o museu de uma forma diferente, se interessar mais por ele e manter essa vitalidade dessa instituição tão importante para a história, para o passado, para o presente e para o futuro da cidade. Dessa maneira, a gente chega ao principal objetivo dessa pesquisa, que é tornar esse ambiente mais comunicativo e um local de aprendizado de forma prática, que essas conexões visuais e de comunicação realmente aconteçam. Para chegar nesse objetivo, os métodos utilizados foram indutivo de pesquisa, o caráter foi qualitativo e a natureza exploratória, ou seja, partindo também dos preceitos do processo de Design Thinking, que é de exploração, integração entre o pesquisador e o objeto de pesquisa ou as pessoas envolvidas no local, várias reuniões foram feitas no museu, conhecendo o museólogo responsável pelo local e também a diretora do museu. Uma apresentação foi feita a ela com os objetivos, a justificativa da pesquisa e também com as soluções, trazendo esse debate para gerar mais soluções críticas ou escutar aquilo que realmente daria para ser feito, pensando também que o museu tem as possibilidades dentro do que já foi criado ali e que já foi pensado pelo museólogo, e também as possibilidades financeiras, o que pode ser feito. Depois dessas pesquisas, das práticas da teoria dos pilares do design que a gente usou, o Design Thinking, o Design de Informação, também conversando muito com o museólogo, a gente chegou em algumas soluções que foram apresentadas nessas reuniões. O primeiro foi um infográfico sobre um dos objetos que, de acordo com o museólogo, era o que chamava mais a atenção dos visitantes, que é o caça-mosquito. Ele não é um objeto que faz parte do dia a dia atual, desconhecido completamente pelas crianças que chegavam lá e não entendiam o que era o objeto e que também não tinham explicação ou uma imagem que as ajudasse a entender e aprender para que ele servia.
esse infográfico foi criado e ilustrado para explicar de forma prática e didática como que era o funcionamento desse objeto, que era vendido e utilizado na Casa Central. Uma outra proposta foi feita. 2 animações no estilo stop motion estão sendo produzidas para serem colocadas em telas no museu, tanto antes da introdução à Casa Central, para fazer uma contextualização histórica do período, porque como a casa ela fica localizada no centro do museu, muitas vezes o visitante chega a ela sem saber, sem conseguir imaginar aonde aquela casa está inserida na história, na época. Então esse vídeo seria uma contextualização do período. Depois a gente utilizaria um personagem infantil, que seria o filho do Davi Decache, o Nilo Decache, que a gente também fez entrevistas com ele, e que traria uma visão de criança do que ele viveu na época ali, para que as crianças também entendam como que era a rotina e como que era para uma criança viver naquela época e ter aquela rotina, né, e ter como casa aquele local que hoje a gente visita. Além dessas 2 propostas, outra foi pensada junto ao museólogo e à diretora do museu para também colaborar no sentido da contextualização do ambiente, para que a casa e o contexto dela não fique solto em relação ao museu em geral. Então, a gente teve acesso, pelo museólogo também, a imagens da época que fazem parte do arquivo do museu e do arquivo pessoal da família, que fica guardado no museu, e uma dessas imagens era da rua que fazia parte do local, que era ao lado, e era uma das únicas estradas que chegava em Londrina, uma das únicas estradas abertas. Então a gente vai produzir, né, um adesivo do tamanho da parede para ser colocado do lado e para ele também servir de cenário e uma extensão do local. Como faz parte do Design Thinking, depois de colocadas, né, praticadas realmente essas soluções, avaliações ocorrerão, testes, e depois desses testes, partindo daquilo que realmente se aplicou e chegou no objetivo, que é criar esse ambiente de aprendizado para os visitantes, esses processos e ideias serão criadas para outros ambientes do museu. Então essa pesquisa ela continuará, né? Assim como o Design Thinking ensina, a pesquisa ela não acaba quando se chega no resultado, ela sempre continua. E partindo disso, depois de chegadas às soluções e o continuar dessa pesquisa, a gente espera atingir esse objetivo, que é aumentar o potencial educacional dos visitantes do museu e tornar esse ambiente revitalizado, que é tão importante para a cultura da cidade. Então eu deixo aqui o meu agradecimento à minha orientadora, Ana Paula, ao museólogo Amaury, que foi sempre muito solícito, e à Fundação Araucária, que está por mais um ano contribuindo com a pesquisa brasileira. Obrigada!